você aqui a gravação. Eu vou ver um software aqui para gravar a tela. Perfeito. Mas olha só, deixa eu só continuar aqui rapidamente, aproveitar. No caso específico aí do teu instrumento, o que acontece, onde que a programação atua aí, né? Igual num computador, onde cada uma das entradas ou saídas são portas controladas, então você tem a porta USB, você tem a porta do dispositivo de DVD, né? Hoje os laptops não tem mais, mas enfim, são portas, tá? E existe já um código padrão de comunicação para cada linguagem com cada porta dessa. Então isso é uma informação universal, padrão, ou seja, você faz uma pesquisa na internet e você tem lá um pedaço de código para como se comunica com a porta tal do instrumento tal. Então você vai pegar, simplesmente copiar aquele pedaço de código e colocar no seu programa para que você dê a instrução. Ó, se a temperatura atingir tal valor, você dispara um alarme, ou então você interrompe o fluxo. Então é um if condicional. Se a condição for aceita, faça isso. Se não, né, faça outra coisa. Recentemente, só para terem uma ideia, né, justamente em colaboração com um professor lá da engenharia, né, que trabalha com essa parte de mecatrônica, né, da engenharia da UF. Eu fiz uma solicitação, né, eu comprei, né, inclusive comprei com o dinheiro do meu bolso, sem financiamento de projeto. Mas não estava tão caro assim, enfim, eu comprei um sensor de temperatura e uma interface de comunicação com a Wi-Fi, né, o Wi-Fi. E esse professor, ele já tinha um código em Python, inclusive, tá, programado para controlar esse sensor de temperatura. E nós instalamos isso lá na sala do laboratório, e aí se a temperatura atinge um determinado valor, ele envia um e-mail, uma mensagem para o meu e-mail avisando que a temperatura está acima da setada. Então, é um código em Python, bem simplesinho, onde ele controla esse sensor. Bem, falei demais já. Pessoal, querem fazer aí perguntas para o Caio, dúvidas? Fiquem à vontade. Ninguém? Nada? O Caio está à disposição, viu? Ô Caio, então, não tendo nenhuma pergunta, eu já esgotei também quase que todas, eu vou deixar então a Ana apresentar e peço então depois que você, se puder, assim que terminar essa gravação aí, me envie, tá bom? Para não ficar sem a sua gravação. Tá ótimo. Então, vou desligar. Obrigado. Excelente apresentação. Posso compartilhar minha tela, professor? Deixa eu abrir aqui a câmera. Pode sim, Ana. Tá. Gente, mas mudou muito essa... achei. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, tô vendo, Ana. Então. Apareceu aqui, só falta colocar no modo apresentação agora. Isso, tá perfeito. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Eu faço estágio de pós-doutorado lá no Estudo de Química da UF, no Laboratório de Modelagem Molecular e Espectroscopia Computacional. Eu estou fazendo essa disciplina, infelizmente, como ouvinte, né, porque eu não posso me inscrever, mas estou feliz de poder, né, ter essa oportunidade de fazer essa disciplina, porque eu estou aprendendo bastante. E eu trouxe hoje, né, um artigo, né, que fala sobre um programa de Python que foi sugerido pelo professor Luciano. Esse artigo, ele aborda um programa de Python chamado PyTeam, eu não sei se essa seria a pronúncia correta, mas ele é um programa para análise de interfaces em simulações moleculares. E eu achei interessante porque ele é um programa que tem diferentes
códigos dentro dele, né? Então, ele consegue fazer diferentes tipos de análises de interfaces, né? Diferentes tipos de cálculos. E também eu achei interessante porque cada vez mais, com o desenvolvimento de novos métodos de simulação e com o desenvolvimento de recursos computacionais, é possível fazer cálculos cada vez mais complexos, em sistemas cada vez mais complexos, né, em sistemas cada vez maiores. O professor Luciano faz esse tipo de cálculo, né, então não posso, né, ele pode confirmar isso, né, cada vez mais tem sido feito esse tipo de cálculos, e, consequentemente, eu acredito que a tendência seja cada vez mais surgirem novos recursos, né, advindos da programação que facilitem esse tipo de cálculo. E esse é um caso, é um bom exemplo. Então, esse programa, ele foi publicado, né, nesse artigo, e aí quem tiver interesse em baixar o artigo, ele foi publicado na Journal of Computational Chemistry, em 2018, e ele é um artigo que eu achei bem completo, ele fala bastante sobre o programa, mas também eu vou mostrar mais para frente que na internet a gente consegue achar algumas informações sobre o Python que são bastante valiosas também. Então, quem tiver interesse em utilizar, pode também acessar os sites que eu vou mostrar ao longo da apresentação. Então, essa apresentação, ela está dividida mais ou menos da mesma forma como está dividido o artigo publicado. Eu vou começar com uma breve introdução, em que eu vou falar um pouco sobre esse programa. Em seguida, eu vou destrinchar um pouco mais os algoritmos. E os algoritmos que são incluídos no Python, eles são divididos em duas classes, né? Algoritmos que servem para calcular interfaces e átomos da interface, e os algoritmos que servem para determinar diferentes fases. Eu vou falar um pouco qual é a ideia por trás desses algoritmos, né? E mostrar também alguns exemplos de aplicação. Em seguida, eu vou falar sobre os resultados, né? Vou abordar primeiramente a performance computacional desses diferentes algoritmos. Vou abordar um exemplo de utilização em que eu vou destrinchar um pouco mais o código por trás dele. E vou falar sobre as diferentes funcionalidades do Python. E, por fim, a conclusão. Bem, então, a interface entre dois fluidos não é um conceito bem definido, né? Então, os átomos que pertencem à interface, né, a sua determinação de quais átomos pertencem a uma interface depende de como você analisa essa própria interface. Então, não é uma coisa muito trivial você fazer esse tipo de análise, esse tipo de cálculo. E já foram desenvolvidos diferentes métodos para identificação e para análise de interfaces líquido-líquido. Alguns desses métodos, eles são, inclusive, utilizados como base para o desenvolvimento do Python, como, por exemplo, é o método de interfaces líquidas de Willard e Chandler. Mas também tem vários outros, e aqui, né, tem outros dois exemplos, como o método de variância circular e o método desenvolvido por Skivori e colaboradores. Bem, esse programa que eu vou falar hoje, o Python, ele é um pacote que tem uma série de algoritmos que servem para identificar fases e superfícies, além de realizar diferentes análises relacionadas a interfaces. Então, esse programa, esse pacote, ele tem um total de 6 algoritmos, né? O algoritmo que é chamado de ITIM, que ele serve para identificar as moléculas de interface em sistemas grandes, mais sistemas planares, então ele é específico para sistemas planares, e tem também uma generalização desse primeiro algoritmo, que é o GTIM, que ele serve para identificar as moléculas de interface em qualquer tipo de sistema. Tem também, né, o terceiro, algoritmo de Willard e Chandler, que é baseado no método que eu citei no slide anterior, que ele serve para o cálculo de superfícies contínuas, né, baseando, para isso, na estimativa de densidade volumétrica atômica.
Existe também o algoritmo de Lee-Richards, que serve para calcular a área de superfície acessível por solvente. Existe um algoritmo para distinção das fases líquidas e de vapor, e um algoritmo para análise de sistemas que sejam altamente miscíveis. Bem, algumas características do PyTeam são que ele é baseado no MD Analysis, que o professor Luciano, ele já até mandou um material pelo WhatsApp falando sobre o MD Analysis, né, que é uma biblioteca de análise de trajetórias de simulações de dinâmica molecular. Então, quando você faz uma simulação de dinâmica molecular de um sistema, né, que contém uma interface, você pode utilizar essa trajetória para análise no PyTeam. E aí, o interessante é que o PyTeam, ele pode, justamente por ele ser baseado na MD Analysis, né, ele pode utilizar trajetórias que foram obtidas em diferentes softwares de simulação de dinâmica molecular, como o GROMACS, o NumD, o LAMMPS, o Amber. Os algoritmos, eles são implementados com o uso das bibliotecas NumPy e SciPy, que o professor Luciano também já citou anteriormente. É interessante porque ele permite a paralelização das análises em multiprocessos, e ele também permite que o usuário tenha um controle dos detalhes dos algoritmos, né? Então, tem como você fazer pequenas modificações no código de acordo com o sistema que você estiver utilizando. Bem, para instalar, teoricamente é bastante simples, mas eu tentei e não consegui, na verdade, deu erro, mas eu tentei instalar direto no Jupyter Notebook, eu não sei se é por causa disso, mas, enfim, a partir desse link que eu coloquei aqui no slide, você tem como baixar, né, o código Python, que está aqui em setup.py, e você tem como instalar usando esse comando, Python, né, setup.py, install user. E como requerimento, né, antes você tem que ter instalado o Setup Tools, a biblioteca NumPy e o Cython, que eu dei uma pesquisada, e aí o professor Luciano pode me corrigir, né, se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, o Cython, ele é uma linguagem de programação baseada no Python, mas que tenta, né, atingir a mesma performance da linguagem C. Eu não sei É exatamente isso. Ah, então tá. Ele usa um módulo em Python que usa justamente na parte de cálculo numérico, né, algumas instruções em C. Ah, tá certo. Então, tem que instalar, né, tem que instalar essas três coisas antes, mas... Você fez isso no Jupyter Notebook antes de tentar usar? Eu tentei instalar, mas eu não consegui. Não, você tentou colocar esse Setup Tools, o NumPy e o Cython no seu computador para usar no Jupyter Notebook? Tentei, mas também não consegui. Então, talvez seja por causa disso. Talvez. Porque como requerimento, eu acredito que nem todos esses módulos estejam disponíveis no Jupyter Notebook. Aí você precisaria tê-los instalado, tá? O NumPy eu consegui, o Cython eu não consegui. Então, eu acho que, né, eu não sei. Possivelmente foi esse o problema. E aí, como alternativas, né, para instalação, também é possível instalar, né, usando o comando pip install e o conda install também. E aí também, né, existe esse outro site aqui, em que a gente tem várias informações sobre o PyTeam, né? Existem alguns tutoriais, tá? Existe, por exemplo, um exemplo básico, como instalar, como calcular, por exemplo, a superfície de uma micela. Então, assim, tem vários tutoriais. Tem aqui também uma seção falando sobre os módulos de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, é bastante interessante acessar esse site daqui para ter informações adicionais ao artigo. Bem, como eu falei anteriormente, né, os algoritmos que estão
incluídos nesse pacote PyTeam, eles são divididos em duas classes. A primeira classe seriam aqueles algoritmos que eles servem para calcular interfaces e átomos de interface. O primeiro algoritmo é o que a gente chama de ITeam, né? E os autores eles tentaram descrever mais ou menos como foi a ideia para desenvolver esse algoritmo, né? Dentro desse algoritmo, o que é considerada uma superfície, né? Uma interface. Então, só relembrando o que eu falei anteriormente, ele é específico para sistemas planares, tá? Então, os autores, eles descreveram a ideia por trás desse algoritmo ITeam como se fosse esse brinquedo que está mostrando aqui na imagem, em que você coloca, por exemplo, a sua mão e ele imprime do outro lado de uma forma 3D, né? Então, dentro desse algoritmo, né, a superfície ela é considerada como composta por esferas que se movem perpendicularmente ao plano da superfície, ao longo de linhas, né, que ele chama de linhas de teste. E aí, a partir disso, né, ele determina quais linhas de teste permitem que uma esfera de raio alfa, que se move ao longo dessa linha, toque em um átomo com raio sigma sobre 2, em que sigma, né, ele tem relação com, ele corresponde a um parâmetro de Lennard-Jones. Então, é meio confuso imaginar isso, mas foi mais ou menos essa ideia que eles tiveram como forma de identificar o que é uma interface, tá? E aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, do uso do algoritmo ITeam para identificar as 4 primeiras camadas de uma interface água-vapor. E aí, depois, essa figura colorida, né, ela foi gerada a partir do pacote Jupyter Notebook, se eu não me engano. E aqui depois eu vou mais para frente, eu vou destrinchar melhor, né, o que cada coisa quer dizer, mas aqui é o script, né, que você usa para fazer o cálculo com o ITeam. E aí, mas na verdade, né, apesar da gente só usar esse script com poucas linhas aqui, na verdade, se a gente for naquele site que eu mostrei anteriormente, aqui a gente tem, né, o código, né, do ITeam expandido, tá? Na verdade, não só do ITeam, de todos os algoritmos incluídos no programa, tá? Ele tem 425 linhas, então é bastante extenso, mas, na verdade, a gente só vai, né, alterar nesse script menor aqui. Bem, e como eu falei anteriormente, a gente tem um algoritmo que chama GTeam, que é uma generalização do algoritmo ITeam. Ele não é utilizado somente para sistemas planares, ele pode ser utilizado para qualquer sistema, tá? E aí, eles consideram que as esferas, né, em vez de percorrerem ao longo de linhas, como é no caso do algoritmo ITeam, elas podem ser consideradas como infladas, digamos assim, por todos os pontos do espaço, até que se atinja um raio máximo alfa. E nesse caso, né, os átomos que tiverem circundantes a essas esferas, eles são considerados átomos de interface. Ou então, até que essas esferas comecem a tocar em átomos vizinhos. E aqui, novamente, eu trouxe um outro exemplo, né, de uma utilização do algoritmo GTeam para identificar, né, as 3 primeiras camadas de solvatação de uma molécula de glicose. E aqui, novamente, eu trago um exemplo, né, do script que a gente utiliza para fazer os cálculos e as análises com o algoritmo de GTeam. A gente também tem um outro algoritmo que é o de Willard e Chandler, que ele é baseado no método que eu citei lá no primeiro slide. E a ideia por trás desse algoritmo é que para cada átomo é associada uma função de densidade gaussiana contínua. E aí, somando as contribuições de todos os átomos, é possível obter um campo de densidade contínua. E para definir a interface, ela é definida como a isosuperfície, onde essa densidade está na vizinhança de uma dada
densidade qualquer, né? Geralmente geralmente o padrão é a metade entre densidade máxima e mínima. Então, esse algoritmo, né, ele não define diretamente os átomos de superfície, mas ele define, né, essa interface contínua mesmo. Então, por exemplo, tem aqui, né, o uso desse algoritmo de Wheeler-Chandler para identificar uma superfície de isodensidade, uma micela solvatada, né? Então, a gente tem aqui uma seção de corte dessa micela junto com a superfície contínua. E tem também o último algoritmo que é para calcular interfaces e átomos de interface, é o algoritmo de Lee-Richards, que ele identifica, né, uma área de uma superfície que é acessível ou não por uma esfera teste, né, que aí, no caso, ele vai identificar a superfície, né, que é acessível por solvente. E todos os átomos com uma área de superfície acessível diferente de zero são considerados, né, pertencentes à interface. E, por fim, existem 2 algoritmos dentro do Python que eles servem para identificar diferentes fases. Geralmente, para determinar a interface entre 2 fases, né, 2 fases contendo o mesmo composto químico, ou seja, por exemplo, se a gente tiver um sistema em que a gente tem água líquida e vapor, para determinar essa interface, é necessário atribuir quais átomos pertencem a cada fase. E uma das maneiras mais simples, e a maneira que é utilizada no Python, é separar as moléculas na fase de vapor daquelas na fase... Para separar, né, as moléculas na fase de vapor nas fases líquidas, é agrupar todos os átomos em clusters e considerar o maior cluster como sendo referente à fase líquida. Então, existem 2 algoritmos para isso. O primeiro algoritmo, ele é chamado de algoritmo de agrupamento simples, em que ele considera as moléculas pertencentes ao mesmo cluster se qualquer um de seus átomos estiver dentro de uma dada distância de corte. E esse valor de corte, geralmente, ele é a posição de mínimo após o primeiro pico da função de distribuição de pares no líquido. Mas ele é um algoritmo mais limitado, né, principalmente a sistemas com baixa miscibilidade entre as fases. E tem um outro algoritmo chamado de DB-Scan, que ele é baseado em densidades, né, e ele é feito para o estudo de fluidos, já, nesse caso, em 2 fases altamente miscíveis. Então, ele inclui em um mesmo cluster todos os átomos com vizinhanças sobrepostas, né, onde a densidade é maior do que um determinado limite. Então, os autores eles fizeram testes de performance computacional desses diferentes algoritmos, né? E eles testaram 3 dos algoritmos. Eles testaram o ITIN, que é aquele para sistemas planares, o GTIN, que é o algoritmo para generalização, que é mais generalizado, né, para qualquer tipo de sistema, e aqui o algoritmo de Wheeler-Chandler. E ele está testando aqui a interface, né, uma interface plana de água e vapor. Então, o que eles fizeram? O primeiro sistema que eles testaram foi uma configuração inicial de 216 moléculas de água, e depois eles foram expandindo esse sistema, replicando a caixa de simulação em 2 direções e obtendo sistemas de até 55.296 moléculas de água. Então, a gente consegue ver que os 3 algoritmos, eles escalonam de uma forma quase linear, de acordo com o aumento do sistema, né? Então, conforme você vai aumentando o sistema, você vai aumentando o tempo de análise quase de uma forma linear. No caso do ITIM, a gente vê que esse escalonamento é um pouco mais lento, né? Então, ele acaba tendo uma performance computacional um pouco mais rápida do que o GTIM e do que o Wheeler-Chandler. Mas, de qualquer forma, né, os autores consideram que esses 3 algoritmos, eles têm uma boa performance computacional.
eles não incluíram no artigo os testes dos outros 3 algoritmos. Então, por isso que eu não trouxe aqui. E aqui, né, tem um dos exemplos de utilização que os autores citam no artigo. Aqui é um cálculo do perfil de densidade, né, de um sistema Lennard-Jones, que é composto por uma interface líquido e vapor. E tem aqui o algoritmo, né, que eles utilizam para fazer esse cálculo. Então, a primeira parte, né, do algoritmo, que está aqui marcado em vermelho, é a importação dos módulos, né, do módulo NumPy, MD-Analysis e do próprio PyTeam. Depois, nessa linha daqui, é importada a configuração desse sistema que vai ser calculado. Então, ele está importando, né, a trajetória de uma simulação dinâmica molecular desse sistema de Lennard-Jones. Em seguida, é utilizada, né, uma função que recupera as trajetórias, né, de um repositório online. E aqui ele está chamando, né, o algoritmo ITeam para o cálculo dessa interface. Aqui também tem algumas, esqueci de mencionar, mas aqui nessa linha também tem alguns parâmetros, né, que o usuário pode depois modificar de acordo com o sistema que ele estiver estudando. Nessa linha daqui, é determinado que deve ser calculado um perfil relativo à própria interface, ou seja, um perfil intrínseco. E aqui, né, são as diferentes iterações sobre a trajetória. Então, os átomos de superfície, eles são calculados toda vez que um novo frame dessa trajetória é carregado. E a passo é calculado esse perfil. E esse perfil, ele é armazenado com uma resolução padrão de 0,01 angstroms e, novamente, esse parâmetro ele pode ser modificado de acordo com a preferência do usuário no próprio código, e ele pode ser acessado através de uma função chamada getValues, resultando em um plot gráfico. Bem, e as funcionalidades do PyTeam, né? Os algoritmos, eles servem, como já foi mencionado, para identificação de superfícies e interfaces e para identificação de diferentes fases. Uma outra funcionalidade são os diferentes outputs que o PyTeam pode gerar. Ele pode exportar informações sobre as interfaces em diferentes formatos, né, como, por exemplo, o PDB, que é bastante utilizado. E também, né, tem uma funcionalidade em relação aos observáveis, que o código do PyTeam, ele fornece uma série de propriedades atômicas ou moleculares básicas, como, por exemplo, densidade, carga, e que essas propriedades observáveis, elas podem ser usadas para os próprios cálculos realizados no PyTeam, como perfis, né, intrínsecos ou não intrínsecos, como eu mostrei no exemplo, funções de distribuição radial e funções de correlação de tempo. Bem, então, como conclusão, o PyTeam ele oferece ao usuário uma série de ferramentas para análise de propriedades de interface de fluidos, e ele foi desenvolvido de acordo, né, com a biblioteca MD-Analysis. Então, é possível analisar arquivos de trajetória obtidos a partir dos principais pacotes de simulação de dinâmica molecular. Todos os algoritmos eles foram otimizados utilizando funções vetorizadas das bibliotecas NumPy e SciPy, ou, né, quando necessário, escrevendo a partir de código de Cython. E todos os algoritmos, eles possuem um escalonamento praticamente linear em relação ao tamanho do sistema. Então, tem uma boa performance computacional. E também o fato de o PyTeam utilizar a linguagem Python facilita com que o usuário modifique e estenda o pacote. Justamente porque o Python é uma linguagem bastante simples. Bem, então é isso. Eu trouxe para vocês. Legal. Parabéns aí pela sua apresentação, Ana, e eu fiquei muito feliz quando
vi que você escolheu, né, esse artigo porque eu queria muito, né, ver um pouco sobre essa ferramenta, né, e justamente por ela ser integrada com o MD Analysis, que a gente já usa no grupo, e que também tem interesse porque a gente trabalha muito com sistemas de interfaces, né? Uhum. Então, foi bacana você ter escolhido e ter trazido essa apresentação aqui pra gente, viu? Fico feliz. Bom, passo então aí, quem quiser fazer perguntas e tirar dúvidas, fiquem à vontade. Muito, muito bom, Carol. Eu tinha até uma dúvida, mas acho que você tirou ao longo, que era sobre a quantidade de moléculas do solvente. Que aí você comentou que então, o usuário consegue fazer essa alteração sem grandes problemas, né? Que você falou que vocês até simularam com 200 e pouco, depois aumentaram, né? Não é... Sim, a única limitação quanto a isso é, de fato, o tamanho do sistema, que aí vai aumentar o custo computacional, né? Mas em relação ao programa em si, não, o usuário tem bastante controle sobre os diferentes parâmetros que ele vai analisar de acordo com o sistema. Então, não tem grandes problemas. E uma curiosidade, você comentou aí, que eu não lembro exatamente qual foi, se foi no primeiro exemplo que você deu, no ITIM, né? Que aí você colocou do ITIM e ITIM. Não sei se foi no ITIM ou se foi em algum dos outros algoritmos que utiliza os parâmetros Lennard-Jones. Isso o usuário em si vai inserir para cada sistema que estiver avaliando, ou o programa ele tem algum banco de dados que pega isso de algum lugar, né? A depender do sistema, né, que está avaliando. Então, é uma boa pergunta. Eu não vou saber te dizer com certeza, mas eu acredito, como eu falei lá para o final, né, que o próprio programa, o próprio Python, ele já possui dentro do próprio programa vários observáveis e vários parâmetros que são utilizados para o cálculo, né? Então, eu acredito que venha daí. Mas eu não sei dizer, por exemplo, se você for calcular um sistema e que esses parâmetros eles não estejam inseridos dentro do Python, se é fácil, se é possível você inserir. Eu acredito que não sei dizer. Mas como você comentou, né? Aparentemente não é tão difícil assim alterar o programa, né? Então, talvez o usuário pode simplesmente inserir isso. Tá? Muito bom, obrigada. Obrigada. Alguém mais tem pergunta? Ou dúvida? Então, pessoal, a gente encerra aí na apresentação da Ana essas apresentações que foram muito boas, todas elas foram muito boas as apresentações. Eu tenho um programa aqui que eu trabalho um pouco essa questão de edição de vídeo, que eu vou cortar, né, e editar um pouco cada uma das apresentações, fico no aguardo do Caio, e a ideia, então, depois é disponibilizar, tá, tanto o vídeo quanto o material compartilhado, os slides, para divulgar, né, esse produto que vocês geraram. Acho que vai ser bem bacana e, logicamente, eu precisaria da anuência de todos vocês para isso. Então, por favor, quem puder aqui no chat colocar que concorda, né, com que eu divulgue cada trabalho, por favor, coloca aqui no chat se concorda ou não, tá bem? E Ana, eu não sei se você colocou já seu PDF lá no WhatsApp para pessoal, se puder depois colocar a sua apresentação, viu? Vou colocar agora. Então, show, obrigado. Então é isso, nós nos encontramos na aula de segunda-feira próxima. Eu queria dizer então mais uma vez, né, que eu vou ficar aqui tirando dúvidas que a Karine ela pediu para tirar, e se algum outro tiver dúvidas e quiser ficar para fazer perguntas, por favor, fique à vontade. Bom, pessoal, quem não tiver, tudo bem,
As apresentações estão fechadas e a nossa aula de hoje está finalizada. Obrigado, viu? Obrigado, Ana. Obrigado, Caio. Parabéns, viu? Oi? Pois não? Vai ter aula quarta? Quarta? Não, segunda. Eu Segunda. perdi alguma coisa, então. Desculpa. Não, aula segunda-feira que vem, normal, tá? Tá bom. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. As instruções que eu dei no início, se alguém perdeu, né, o pessoal que chegou depois, eu vou deixar lá no WhatsApp, tá bem? Beleza. Karine, tudo jóia? Olá, professor. Tudo bem? beleza. Então, deixa eu tentar te ajudar, vai ser bem rápido. Você consegue colocar na tela para mim o arquivo sub que você mandou? Consigo sim. Para eu poder te ajudar. A ideia é alterar a linguagem do... É bem mais simples do que você imagina, na verdade, tá? Você não precisa mudar nada no PyFrag. Do jeito que ele está funcionando, do jeito que ele foi construído, ele funciona para qualquer sistema, pelo que eu entendi. E o que você apenas precisa modificar é o sub, tá? Tá conseguindo ver? Sim, estou vendo. Então, olha só, perceba. Esse arquivo sub, ele contém as informações do servidor que você vai rodar o cálculo, tá? Essas informações que estão aí acima, que a gente chama de header, né, de cabeçalho, e que começam com o jogo da velha, elas são as instruções de qualquer script que você vai rodar em sistema de filas. Eu não sei se você já teve a oportunidade alguma vez de rodar em sistema de filas. Então, a minha ideia, né, era instalar... Você já rodou no Oscar, não já? Já, e agora estou instalar no Lobo C, na CAD. E lá é o PBS, eu tenho até um scriptzinho, caso você queira, enfim, olhar. Não, então, olha só, essa questão de você rodar nos servidores funciona da seguinte maneira, tá? Ninguém roda num sistema de filas se não tiver a permissão do administrador do servidor. Alô, tá me ouvindo? Oi, tô aqui. Caiu ou você não... Você entendeu o que eu falei ou não? O senhor tá me ouvindo? Não sei se travou. Deu uma travada, eu acho, não foi? Acho que sim. Então, sim. Veja só, rodar num sistema de fila, tá? Precisa do auxílio do administrador do sistema. Então, por exemplo, você roda no Oscar, não roda? Sim. Perfeito. Lá no Oscar, você rodar qualquer programa, você tem que carregar os módulos do programa. Sim. E esses módulos do programa, cada usuário tem que estar habilitado a acessar, e ele tem que estar num caminho, num local de acesso, porque dependendo de como foi construído o servidor, quando o usuário ele dispara o job para a fila, ele recebe um ID, e esse cálculo vai rodar em um dos nodes. Então você tem que compartilhar todos os arquivos via um sistema de configuração que geralmente é NFS ou algum outro, para aquele node, para que o cálculo rode lá. Tá? Então, por exemplo, se você vai rodar isso lá no Lobo, você vai testar lá, você tem que mandar um e-mail para o administrador com esse arquivo sub e pedindo que ele lá instale o PyFrag para você. Tá. É porque no Lobo, o Gaussian, né, nós que baixamos no nosso próprio usuário. E aí, pensei que poderia ser algo semelhante.
Então, aí você pergunta ao administrador se você pode fazer igual. Se for isso, se tiver no teu usuário, então, olha só, esse jogo da velha, ele tá com a diretiva para o Slurm, né? Uhum. E lá no Lobo é Slurm ou PBS? PBS. Então, tudo que tá SBET aí, você vai ter que mudar para PBS e você vai ter que modificar essas linhas de acordo com a configuração do PBS. Entendi. Tá? Então, se você, por exemplo, já roda o Gaussian lá no Lobo, você simplesmente vai copiar o teu cabeçalho do PBS, colar nesse arquivo sub, que você vai chamar de sub, porque o PyFrag, ele usa esse arquivo sub. Uhum. Tá? Aí, você vai, em vez, então, de carregar o módulo aí do Gaussian, módulo, load, blá, 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 você vai ter que carregar o Gaussian seu lá no Lobo. Ah, tá. Do Gaussian que eu instalei no meu usuário. Tá. Isso, porque do jeito que está aí, tá vendo? Módulo load G09/A02 é o exemplo lá do PyFrag. Então, você tem que carregar o programa que você vai usar, fazer o cálculo. Vamos supor, você fez na sua apresentação que o PyFrag roda com ADF também, não é isso? Isso, ADF. Então, se você rodasse com ADF, aí teria que carregar o ADF para rodar. Ai, desculpa, professor. Passou aqui a chance correndo e eu me perdi. Mas se você rodasse com ADF, teria que carregar o ADF para rodar. Tá, ok. Aí se fosse tá? porca, Aí aqui você tem que carregar o programa de quântica que você vai rodar os cálculos de single point. Uhum. Tá No seu caso aí, como você já roda o Gaussian lá, você vai ter que carregar exatamente da mesma maneira o seu Gaussian lá do seu PBS. Tá. Aí depois, ó, essa flag NSCM igual a 16 é o número de core para o Slurm. Você tem que exportar agora o número de core que você vai usar no seu cálculo segundo a configuração do PBS. Então, por isso que eu estou dizendo, para você não ficar perdendo tempo, você faz a modificação do sub, para o Lobo, conforme um que você já tenha, Uhum. e envia esse arquivo para o administrador do Lobo, explica para ele que você vai rodar um programa PyFrag que você tem lá instalado no seu home, e que você precisa desse arquivo sub configurado de forma correta. Tá. Perfeito. Abaixo, esse workTMDir e esse workTMDir aqui são as variáveis de ambiente do Slurm, tá? Que no caso do PBS é diferente. Então, no PBS, geralmente, ele usa PBS workdir para exportar a variável de ambiente do diretório de trabalho e da variável e da pasta dos temporários. Uhum. Entendeu? Então, esse arquivo sub nada mais é do que o arquivo de submissão do job que vai automatizar o processo do PyFrag. E isso vai mudar de servidor para servidor. Entendi. É o de gerenciamento da fila, né? Exato. Isso muda de servidor para servidor. Se você for rodar um cálculo no nosso servidor, que também é sistema de filas e PBS, vai ter um exemplo para você seguir. Você tem que fazer. Se você for acessar o Senapad, vai ter um exemplo deles. Se você for usar lá no Santos Dumont, vai mudar, vai ser diferente. Então, essas instruções, elas mudam de servidor para servidor, porque depende do administrador que configurou o sistema. Uhum. Entendi. Tá ótimo, então. Eu acho que mais simples do que você imagina. Tem que fazer isso. E como eu já baixei, né, na minha home, acho que os administradores do Lobo, eles ajudam sem problema algum, eles são bem solícitos e, enfim, né,
acho que vai, então. Se o problema é só é isso que você tem que fazer, tá bom? Tá ótimo, então, professor. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Manda um e-mail para eles lá, modifica já mais ou menos com o script que você tem PBS, escreve um e-mail para eles, solicita essa informação, essa ajuda, certamente eles vão te ajudar e vão fazer o negócio funcionar. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, professor? Espero que... Então é isso. Obrigada, professor. Até semana que vem. Eu espero ouvir notícias boas logo, tá bem? Também. Um abraço, ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, para você também.